Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 10 do livro Os Mensageiros, a experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam às vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e, quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Joel, que está desencarnado lá em nosso lar, ainda sente vertigens no seu corpo espiritual. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais, em tarefa mediúnica, e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou: Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas. Após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia uma sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial, que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas por quê? Por que perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo mau uso da sensibilidade. Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns,
ajudando ao próximo e a si mesmo. Essa sensibilidade dele ia ajudar ele em todos esses aspectos. Procedi, porém, ao inverso. Ele não usou esses aspectos, não usou sua sensibilidade para definir roteiros, fixar perigos, não. Não utilizei a lente maravilhosa no Mister Justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Então, ele está dizendo que ele tinha uma sensibilidade tão apurada que fazia com que ele instantaneamente, sem esforço, ele recordava de vidas passadas. E isso que ele tinha, essa sensibilidade, foi devido ao trabalho que ele fez lá no Ministério do Auxílio, que era para ele usar isso para auxiliar o seu trabalho mediúnico na Terra. Mas ele não usou. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava meu desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente, lá dentro dele, lá no íntimo, a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Ele sabia lá dentro, ele sentia uma cobrança do seu interior para trabalhar no bem, para auxiliar. E isso era a forma da lembrança das promessas dele lá no nosso lar, que ele sentia, ele intuía de vez em quando essa cobrança. Então ele sabia que ele tinha que trabalhar no bem e fazer o bem. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contactos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sobre a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. O fato dele ter tido essa recordação espontânea das suas últimas vidas passadas não era para ele ficar buscando, querendo narrar, explicar essa vida que ele teve. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis, no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas. Ele perdeu tempo indo atrás de companheiros daquela existência e explicando o que cada um fazia, explicando e perdendo tempo na história passada, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto,
Não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Eu ouvia e conversava com os benfeitores, era para questionar as minhas curiosidades. Despendia um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícia de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais? Queria fazer lá o meu dossiê, o meu arquivo da minha vida passada. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Se me foi permitido recordar uma existência passada em que provavelmente eu não fiz o bem, eu fiz o mal, eu semeei o mal, se eu estou tendo essa lembrança, é para me lembrar agora, ó, vai fazer o bem, vai corrigir aquilo que tu fez errado lá atrás. Pega e vai fazer o bem, vai te melhorar, aproveita que tu está se lembrando disso. Mas não, contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte, de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. Ora, olhem quem eram os amigos dele lá na vida passada. Se essas pessoas que fizeram o mal eram amigos dele nessa vida, provavelmente ele também fez o mal. E estava tendo a oportunidade de se conscientizar disso e hoje aproveitar e fazer o bem. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em vício da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Hoje o tratamento que ele faz
é para desfazer o tratamento que ele fez anteriormente, que era para vir com sensibilidade, para auxiliar. Ele não fez, não auxiliou e acabou se desequilibrando ainda mais. E hoje ele tem alucinações. Ele precisa desfazer esse tratamento magnético. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois, cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, e passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Joel, naquele momento, estava tendo alucinações do seu passado. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. E assim termina o nosso capítulo. E fica aí uma questão para a gente pensar. Joel teve esse tratamento em nosso lar para que viesse com uma sensibilidade apurada. Tudo bem. Mas nós vamos fazer de conta que nós não estamos falando de mediunidade. Vamos aqui fazer um exercício para nos lembrarmos nesse momento das pessoas que nessa vida nos fizeram mal. Tenho certeza que vai vir assim, em milésimos de segundo, os rostos, as cenas, até provavelmente a dor que a gente sentiu. Se a gente carrega hoje fortemente na lembrança as pessoas que nos fizeram mal nessa existência e a gente faz alguma coisa com isso, a gente faz prece, a gente pede compreensão, esclarecimento, né? Pede que essas pessoas recebam auxílio espiritual, a gente faz alguma coisa por elas? Vamos pensar. Vamos responder para nós mesmos. Imagina se a gente lembrasse lá atrás, lá do passado, das pessoas que nos fizeram mal. Se a gente hoje tem dificuldade de fazer o bem com quem nos faz mal, imagina se a gente soubesse quem nos fez mal lá atrás. E como será que a gente também reagiria se soubéssemos quantas e quantas pessoas nós fizemos mal? E estamos aqui nesse momento, com uma nova oportunidade de reparar e fazer o bem. Estamos todos com uma nova oportunidade, uma nova chance, que a gente possa sempre refletir, respirar e fazer prece por todos aqueles que a gente tem dificuldade de convivência e pedir que o bem prevaleça, que essas pessoas sejam amparadas, enquanto a gente ainda está no exercício, né, do perdão, do fazer o bem, sem questionar, simplesmente fazer o bem. Então é isso, muita paz e até o próximo capítulo.